Já pensou lá na frente, alguns anos lá na frente, você parar e pensar: que bom que eu parei, refleti e planejei esses meus dias aqui. Esse é o tema do nosso encontro hoje. Planejamento previdenciário pessoal. E para esse nosso encontro, convidei uma pessoa extremamente querida, muito especial, o doutor Samuel Aze Simões. Ele é especialista em direito previdenciário. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Fratelo Beto, Carlos Silva. Aze, que saudade de você! Que legal! Então, como eu comentei, Samuel já está presente. Então, como eu estava falando, Dr. Samuel, ele é especialista em direito previdenciário, uma pessoa muito especial, com muito conhecimento, e quero agradecer muito a presença de todos vocês. Oi, Maiane! Que legal! Então, vou chamar o Dr. Samuel e vamos mandar aviãozinhos? Vamos! Então, vamos convidar algumas pessoas. Vamos ver se eu encontro o Samuel aqui. Boa noite, pessoal. Opa, Olá! Tudo bom? tudo bem, graças a Deus, e contigo? Eu tô bem, graças a Deus também. Estou muito feliz que Bom, você está então, aqui. E assim, ó, te agradeço primeiramente assim pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente muito e obrigado num pelo... assunto que faz tanta diferença na vida das pessoas, né? Sim. Que é o planejamento previdenciário. Então, você pode se apresentar, fica bem à vontade, uma conversa bem tranquila. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever ali que eu vou estar anotando, tá certo? Pois bem, eu me sinto honrado, né, em participar contigo deste momento, dessa oportunidade, que é falar sobre um assunto que eu gosto, que é direito previdenciário, em especial a previdência social e o planejamento previdenciário, né, que é esse o foco da nossa conversa. Então, Isso, isso me deixa honrado, feliz, para nós dialogarmos um pouco sobre esse assunto. Com certeza ele é um assunto bem vasto, amplo, não nós vamos exaurir todo ele, mas vamos dar uma pincelada com a intenção de orientar, de trazer uma informação de qualidade para quem está ouvindo, né? Com certo. foco justamente no teu propósito de trabalho, né? Que é o planejamento, planejar o futuro. Mas para planejar o futuro a gente precisa trabalhar no nosso presente, né? Senão Verdade, não dá para ficar esperando lá para frente, lá na frente vão resolver. Daí não tem como resolver, né? verdade. E esse futuro, ele chega e é muito rápido. É E verdade. como eu comentei ali na entrada da live, foi assim, como se a gente estivesse lá na frente, olhasse para trás e dissesse assim, nossa, que bom que eu parei e planejei esses meus dias que eu estou vivendo hoje, né? É triste quando tu chega lá na frente, quando você chegou lá nos teus 65 anos, daí que vai buscar, mas eu contribuí, mas nem os pagamentos não aparecem no sistema da Previdência, não Sim. fez a contribuição. Muitas pessoas acham que tem direito à aposentadoria sem contribuir, né? É, é. Então, são tantas falhas assim, que a gente acaba cometendo ao longo da vida, né? E assim, Exatamente. doutor, eu muito feliz com a tua presença e eu Uhum. queria te pedir assim para te contar um pouquinho da tua história, porque Show. aí eu amo histórias, porque a história ela nos traz experiência, elas nos incentivam, né? Então, conta um Sim. pouquinho da tua história, pode ser? Certo, bem brevemente, né? Aham. Para o pessoal me conhecer um pouquinho melhor, aqueles que não conhecem, eu sou advogado, minha especialização é direito previdenciário. Eu moro em Tijucas já há 16 anos.
Eu vim de outro estado para cá, né? A intenção inicialmente era cursar Direito e retornar para o estado onde meus pais residem, né? No Mato Grosso. Mato Grosso. Mas tomei água do Rio Tijucas, né? E Sim, depois que toma essa água, permanece. sim. Gostamos das boas energias da cidade, do lugar. É um lugar especial, né? E por isso resolvi me firmar aqui nessa cidade e com certeza venho, graças a Deus, colhendo bons frutos. Após minha conclusão da minha graduação, que ocorreu lá em 2011 já. Eu estou indo para 10 anos de formado. Então, mas logo ao término da graduação, eu já iniciei uma pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Já engatei uma outra pós-graduação e depois, por último, no mestrado, né? E terminei meu mestrado agora ano passado, em Gestão de Parabéns. Políticas Públicas, né? Então, sempre tem que estar estudando, tem que estar um passo à frente, né? Para a gente poder se firmar, né, profissionalmente. Dificuldade todos nós temos e aprendizado é todo dia, mas não podemos também ficar para trás. Então é isso que é sempre como levo como lição de vida, como o meu dia a dia, né, como profissional e como pessoa, né. Eu acho que é isso, para Que legal. bem E resumir a apresentação. a tua escolha pelo direito previdenciário, ele que te motivou assim a escolher essa área? Então, ainda durante a graduação, eu fiz um estágio no escritório de advocacia, que até na época ele é do meu tio, né? E eles tinham a demanda deles muito voltada para essa área, para o direito previdenciário. Então, a partir disso, durante toda a graduação, eu fiquei ali focado nessa área. Após terminar a graduação, inicialmente até pensei em me dedicar para o direito do trabalho, no direito do trabalho. Mas o previdenciário foi o que bateu mais forte. E a partir disso foi as oportunidades também se abriram, né? Hoje, graças a Deus, estou com o meu escritório, também advogo para o Instituto de Previdência de Tijucas, dos servidores públicos aqui municipais, desde 2015, né? Então a gente tem que estar sempre se dedicando, né? E cada vez mais a gente se apaixona pela área. É claro que às vezes, como toda relação, né, tem os altos e baixos, e às vezes o baixo vem diante de uma decepção, não pelo teu trabalho, mas sim aquilo que você almejava, o judiciário que nós respeitamos, mas não vai ao encontro do nosso anseio, uma decisão judicial, né, daquilo que a gente almeja, mas de uma forma geral, tem sim alcançado nossos anseios e aquilo que nós temos como expectativas, né? Sim, sim. Doutor Samuel, a questão assim da importância de ser segurado da Previdência, porque, como a gente sempre brinca, né? É Sim. ruim a Previdência geral, o regime geral, né? Sim. Mas melhor com ela do que sem ela, né? E um outro ponto que eu vejo que muitas pessoas se esquecem que qualquer atividade remunerada, a contribuição ao regime geral de previdência é obrigatório, né? E eu gostaria assim que você falasse um pouquinho da importância de a gente olhar para o regime geral também de previdência social. Certo. Vamos lá. A importância de você ser segurado pela Previdência Social. Eu Isso. posso contar uma historinha, né, que a gente gosta de histórias, caso prático. Na vida prática, não uma vez, mas mais de uma vez. Já diversas vezes ocorreram situações em que a pessoa, seja porque ainda está numa idade ativa, mas é acometida de uma enfermidade grave, e vem até o seu escritório e fala e conta a situação, olha, uma doença grave, às vezes terminal, tá, mas como é que estava a parte previdenciária? Contribuiu? Pagou? Fazem 10 anos que eu não pago, 5 anos e assim por diante. É claro que existem situações que você ainda consegue reverter, se, por exemplo, ele é um prestador de serviços para uma pessoa jurídica e alguma coisa nesse sentido. Mas, a maioria dessas situações, você faz muito pouco. Às vezes, é contar com benefício assistencial, um OAS, né, um benefício de salário mínimo. Então, às vezes também, muitas vezes, a pessoa pensa, não, lá na frente vamos preocupar em contribuir para a Previdência Social. Mas a finalidade dela é proteger um risco social. E para proteger esse risco social, nós temos que pensar que é praticamente um dos únicos impostos, digamos assim, que não necessariamente é um imposto,
mas que nós pagamos e vemos o retorno para nós, Verdade. diante de uma gama gigante, de tão pesada que é a carga tributária no país, né? Então, por que não pagarmos mais esse? E tem plano, assim, digamos, não é um plano, mas assim, de acordo com a possibilidade do segurado, várias hipóteses hoje. Tem desde aquele da família baixa renda para dona de casa 5%, inscrita ali no Cade Único, né? Até para o 11%, que é o MEI, que ele vai se aposentar com salário mínimo, né? Com idade e 15 anos sem contribuição. E até outros mais, com uma expectativa de aposentadoria mais precoce, contribuinte individual, o empregado, que é a filiação automática, né? Então, é importante você se preocupar com a previdência hoje. E também, o fato gerador da contribuição previdenciária é o trabalho remunerado. Então, aquele que trabalha de forma remunerada, já surge a obrigação de contribuir para a Previdência Social. Se nós não fizermos essa contribuição, nós já estamos sendo omissos na responsabilidade que nós temos. Sim. Já estamos agindo errado, né? E uma coisa que eu percebo também, às vezes, clientes que procuram, né, na vida prática, que tem uma situação financeira melhor, se preocupam mais com a previdência social, é claro, que eles têm condições de pagar, do que pessoas que é classe média, que também teria condições de pagar, mas pensa, eu não vou precisar disso. Isso. Eu não vou precisar disso. E a pessoa que realmente tem condições de pagar, que tem várias diversas fontes de renda, ainda assim está mais preocupado com a aposentadoria do que aquele que só a única fonte de renda futura dele vai ser a aposentadoria. Uhum. Verdade. É pensar no futuro. Então é isso que eu vejo como aí a importância, né, de você contribuir para a Previdência Social. Sim. Resumidamente. Legal. E para você, a questão do planejamento previdenciário, poderias comentar um pouquinho? Qual a orientação que você dá para os seus clientes, né? E no teu escritório vem muitos clientes na questão de se programar com antecipação mesmo, ou não? É só lá no final mesmo para a busca do benefício, do auxílio? Uhum. Esse serviço, digamos assim, do planejamento previdenciário, ele se tornou mais evidente, as pessoas procurarem mais, passaram a procurar mais, com a reforma da Previdência. Passou a ter vigência em novembro de 2019. Então, nós tivemos mais demanda por essa procura. Justamente pela quantidade de regras de transições. Por exemplo, regra de transição. Se você for lá no sistema do INSS, ele vai simular só o tempo de contribuição teu, não simula ali o valor do teu benefício. Mas ele vai te apresentar ali 5 regras de transição, né? E mais 2 regras de transição que eram de acordo com a possibilidade anterior de aposentadoria antes da reforma da Previdência. Então são 7 regras. Nisso que o sistema não puxa todas as regras. Por exemplo, aposentadoria especial, né? Uma pessoa, de acordo com a data da filiação dela, vai ser uma forma diferente de cálculo do tempo necessário. Enfim, só isso já dá para ter uma ideia das variáveis que existem ao se aposentar. E com certeza que aquelas diversas informações traz muitas dúvidas para o segurado. Porque não necessariamente eu fechei, completei o tempo hoje para me aposentar e vou conseguir me aposentar, significa que é o melhor momento para me aposentar. Pode ser que uma outra regra de transição, ele consiga uma aposentadoria no valor melhor. Mas é claro, ele vai ter que aguardar por um tempo um pouquinho maior. Daí justamente o planejamento previdenciário ele vai dizer para o segurado se aquele é o melhor momento para ele se aposentar ou se é melhor ele aguardar por 1, 2 anos. Quanto é que ele vai perder nessa opção que ele vai fazer? Aposentar-se agora ou esperar? Então, o planejamento previdenciário tornou-se uma realidade um pouco mais próxima de um tempo para cá. Uns 2 anos para cá. Né? Certo. E a gente já conversou a questão ali com a finalidade e tal do planejamento. E na prática real, tu consegue trazer mais uma experiência sua quanto ao planejamento previdenciário? Tá. A finalidade ali, né, desse planejamento previdenciário, ele vai preparar o contribuinte e o segurado para quando ele chegar no momento da aposentadoria dele,
qual vai ser a melhor forma dele se aposentar. Isso a gente fez um comentário ali anteriormente, né? Mas, para o segurado, na prática, como é que vai funcionar isso? A execução do planejamento previdenciário. Nós vamos verificar todas as possibilidades que, não só eu, né? Qualquer advogado especialista em direito previdenciário, né? Para ficar em evidência isso. E a pessoa procura um advogado de sua confiança na área de direito previdenciário, tá? Mas o advogado que dá a confiança dessa pessoa, o que ele vai verificar? Ele vai organizar a documentação que a pessoa possui e não somente analisar qual vai ser o melhor momento dele se aposentar. Por exemplo, se é servidor público, precisa trazer uma certidão de contribuição de outro regime de previdência, ou uma declaração de contribuição, já precisa deixar organizada essa situação. Se é um segurado que trabalhou sujeito a agentes nocivos à saúde, né? Ele também vai ter uma conversão de tempo especial para comum até a data da entrada de vigor da reforma da Previdência. Então, vai preparar essa documentação, o que ele precisa ir atrás da empresa, se ele já tem, se esse documento que ele possui é o adequado, se precisa ser retificado isso. Ou ainda, vamos dizer, alguém que trabalhou na agricultura. Na infância, normalmente, o que é classificado pela jurisprudência, né? Dos 12 anos até o primeiro emprego ou até a data do casamento, também é possível ser considerado para fins de aposentadoria, desde que haja provas, né, desse labor rural, em regime de economia familiar. Isso também é anterior a 91, que após 91 é preciso que seja paga a contribuição previdenciária. Mas tem ainda essa possibilidade, né? Depois você vai verificar outras situações, por exemplo, o sistema do meu INSS, ele vai puxar com a extrato de contribuição apenas aquilo que foi lançado lá, informado por ti, como segurado quando paga o carnezinho, ou pela empresa na qual você trabalhou. E essa empresa onde você trabalhou foi lá 30, 40 anos atrás, né? Então, não é muito provável, mas ocorre com uma certa frequência de sequer ter ocorrido o pagamento da contribuição previdenciária por esse empregador. Então, não vai aparecer esse vínculo lá no sistema do INSS. Isso tudo também vai ser ajeitado, seja pelo próprio segurado, né, junto ao INSS, ou também esse planejamento previdenciário vai ser verificado. A contribuição previdenciária que ele fez pelo carnezinho que não estava no sistema, porque ele pagou em duplicidade, o código errado, colocou o número do PIS errado, um erro de preenchimento, ou em razão do empregador dele na época não ter contribuído para a Previdência Social, não ter informado o vínculo. Também é comum isso com empregada doméstica. Tem lá, caso prático, peguei lá, tinha 12 anos de carteira assinada como doméstica. A mulher imaginava que se aposentar por idade de 15 anos. Ela pagou mais 3 anos, o carnezinho, quando foi se aposentar não tinha. Nem mês pago. Só tinha a assinatura da patroa. Sim, sim. Precisou judicializar, né? Eu tive um caso, ele tinha empresa e pagava, na época, eu não sei, porque é estranho, ele pagava no carnê. E ele guardava esse carnê e várias mudanças ao longo da vida, ele colocou num saco, pegou enchente e foi embora, né? E chegou aos 65 anos. E agora? Daí fomos procurar por tudo, não aparece. Daí não tem um comprovante, não tem, foi no Ministério do Trabalho, tudo que podia imaginar, não tem o comprovante das contribuições, né? Aí eu vejo a importância desse acompanhamento ao longo da vida, né? Não deixar isso lá no final, quando a gente está próximo de se aposentar. Nós temos uma ferramenta muito boa e qualquer pessoa pode ter acesso, é o meu INSS, né? Isso. Sim. Meu inss.gov.br é bem tranquilo para fazer a inscrição, a senha e verificar, né? Fazer um comparativo com a sua carteira de trabalho, o tempo que você contribuiu. Então, é muito importante. Na prática também há pessoas que deixaram de pagar a contribuição previdenciária lá atrás, né? Vamos supor, pagou em dia como contribuinte individual, depois deixou de pagar e depois voltou a pagar. Então, para indenizar essa janela, essa lacuna em que ele deixou de pagar, mas para isso também é necessário ver se é interessante, o que vai aproveitar, quanto é que ele vai gastar para isso. E também não é só, tem pessoas que fazem isso. Eu fiquei sem pagar lá atrás 1 ano.
vai lá no INSS, imprime a guia do carnezinho de 1 ano, período lá de 10 anos atrás, vai lá e paga aquela guia. Daí depois vai querer se aposentar. Já não funciona assim. Primeiro porque o valor que ela pagou às vezes é sobre o salário mínimo, e não é sobre o salário mínimo. Depois o INSS não vai reconhecer porque ele não juntou prova que ele trabalhou naquela época. Então não é só pagar. Antes de pagar, tem que buscar a informação correta para não fazer de forma inadequada, que você só vai dar dinheiro para a Previdência Social. Verdade. Né? E sem retorno. Uma coisa a gente dá para ter um retorno, outra é só simplesmente nós investirmos e não temos esse retorno. Como aconteceu com um colega, advogado, que ele colocou essa situação. Um cliente dele foi lá e pagou, deu um valor alto, 60 e poucos mil reais. Depois, mas não provou o labor para aquele período. Sim. Não conseguiu reconhecimento. Entrou na justiça e a justiça também não deu direito. E daí tem o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, lá na Constituição Federal, é que aquele valor que ele pagou foi para pagar a aposentadoria de quem está na inatividade. Quem tem necessidade. Mas para ele não se aproveitou nada. Já pensou? Uma coisa, outro fator também importante que a gente vê, que está ocorrendo, de alguma forma, a precarização das relações de trabalho. Antigamente era comum empregado. Hoje está cada dia mais se afastando dessa relação e o próprio segurado sendo responsável pela sua vida previdenciária. O empregado, a gente tinha aquela situação que se o empregador dele não pagou a contribuição previdenciária, mas tinha o vínculo anotado na carteira de trabalho, pronto, estava resolvida a vida dele. Agora, ele sendo responsável pela vida previdenciária dele como prestador de serviço, então ele vai ter que estar atento à vida previdenciária dele. Exemplo, ele também caso prático, peguei há poucos dias. A segurada trabalhava para um determinado condomínio fazendo faxina e ela foi ver agora para se aposentar e a maior parte dos últimos quase 10 anos de contribuição previdenciária dela eram recolhidos sobre o valor inferior ao salário mínimo. Por quê? Ela prestava serviço para o condomínio recolhia a previdência social dela mês a mês, mas era sempre no valor inferior ao salário mínimo. Sim, o valor menor. E o condomínio fez correto, porque ela trabalhava um dia por semana, não tinha vínculo de emprego. No entendimento dela estava certo, agora foi ver, não está. Ela vai ter que indenizar esse período, vai dar uns 10 contos, para desembolsar uma vez só. Sim, sim. É a precarização da relação de trabalho, né? Que também, por outro lado, nós partimos da ideia de que se houve o recolhimento da contribuição previdenciária num valor inferior ao salário mínimo, significa que aquela pessoa recebeu naquele mês menos que um salário mínimo. E exigir essa contribuição da pessoa naquele mês, porque você imagina, você manter sua subsistência, sua casa com menos salário mínimo, e tem que se preocupar com pagar INSS. Verdade. É pesado, mas é a realidade que a gente vai se moldando hoje, né? Vai pesando. E outro pontinho mais útil que eu vou falar, eu já passo a palavra. Não, fica bem à vontade, eu tô aprendendo um monte. Teve um outro caso, por exemplo, que agora a importância das áreas com as suas especialidades conversarem entre si, né? O contador com o advogado e vice-versa. Que ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, né? E cada um está sempre aprendendo. Só sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, doutor, mais a gente sente que não sabe, né? Incrível. E daí o que aconteceu na prática? Ele orientou a segurada que tinha uma empresa e pagava ali sobre 20% do salário mínimo. Uma empresinha pequena, a confecção. Ele falou, não, tu vai pagar agora sobre 11% do salário mínimo. Ela tinha 24 anos tendo contribuição. Naquela época foi antes da reforma da Previdência. Ela pagou 6 anos sobre 11%. Não chegou a ver se aposentar. Ai. Não deu. Ai, triste, né? E Então, às vezes a gente não tem condições de dar contrapartida, né? De atualizar os valores. É complicado, né? Exatamente. Agora ia ter que indenizar o INSS nesse período, né? Uhum. Então...
E agora tem um grande incentivo do governo na questão dos MEIs, né? Microempreendedor individual. Sim. Eu acho válido, sim. Só que aquela cultura, né, do nosso povo, eu não tenho aquele prazer de buscar tirar as notas reais. Eu fico sempre naquele valor mais baixo. Né? E não tento sonegar, mas, na verdade, eu estou indo de encontro um benefício que eu poderia ter, né? De repente, eu sou MEI, eu passo para o Simples Nacional. Eu tenho, claro que depende dos anexos do Simples Nacional, mas tem grande parte das empresas, ela tem a contribuição patronal do INSS no faturamento da empresa. Então, de qualquer forma, ela está pagando a contribuição patronal em cima do faturamento. E se tu for ver, o prolabore do sócio é o mínimo. Eu acho um pecado isso. Né? Não reflete a realidade, né? E sempre nesse conceito, né? Mesmo, lá na frente eu estou fazendo outros investimentos, lá na frente vai dar certo, mas faz agora, né? Porque a Previdência Social, ela não é só aposentadoria. Sim. São os auxílios e que faz diferença, né? No momento de aperto, faz diferença, né? E assim, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, tem várias pessoas aqui. E agora a gente abre o espaço para perguntas. Olha só, a Vanessa, muito importante essas orientações para quem quer pagar por conta própria, não acabar perdendo dinheiro. Então, na verdade, como você falou, é ter o conhecimento para pagar, mas também pagar de forma correta. Então, aí entra o planejamento. Aonde que eu quero chegar? Né? Não, eu olhar assim, o tempo que eu já contribuí, vale a pena eu só ficar ali nos 15 anos e esperar minha aposentadoria por idade, ou não, eu preciso do número de meses de contribuição, porque faz diferença, né? Aí, quando eu opto, os 5%, ok, são pessoas de baixa renda, com cadastro no SUAS, ok. Mas aquele benefício dos 11%, muitas vezes a gente olha só para o pagamento mensal. 11% é bem menor do que os 20%. Exatamente. Né? Eu vou recolher no 20%. No 11% tá ótimo. Só que chega lá na frente, falta os anos. Não vai contar para o tempo de contribuição, né? Então, eu já vi até caso ali da pessoa ter carteira assinada, né? E daí o patrão, obviamente, é o responsável, ele também, né? Descontar da folha de salário dele. Mas ele vai lá e paga o MEI. Que na cabeça dele vai somar o salário dele com o do MEI para ele se aposentar no valor melhor. Os dois! Eu acho que às vezes, né? Você pagar uma consulta para um profissional da área vai sair bem mais barato do que você querer simplesmente imaginar, busca a informação do Dr. Google e não, é assim e vai lá e faz. Às vezes vai dar errado. Verdade. Então, que busca a informação no INSS, nós estamos com problema desde com a pandemia, né? Que as agências estão fechadas, mas então o que dificulta o acesso da informação do segurado junto à agência, né? Mas então que procura um advogado de sua confiança para esclarecer essas situações. Também não necessariamente às vezes pagar o INSS sobre o teto vai lhe dar a melhor aposentadoria. Que tem gente que de acordo com a sua vida laborativa, por exemplo, trabalhou e sempre contribuiu sobre 3 salários. Daí tem uma ideia na cabeça que lá atrás considerava os últimos 36 meses e fala, agora os 3 anos que faltam vou pagar tudo sobre o teto. Pensa que vai se aposentar com o teto, não é assim. Muito, gente. Então tem várias possibilidades ali e que você tem que ir atrás de um profissional da área para você saber o que tu vai fazer, para não jogar dinheiro fora, né? Sim. E diante até daquilo que a gente conversou antes, de você organizar o teu processo de aposentadoria. Por exemplo, eu tenho até anotado aqui os números, números. 2019, o ano da reforma da Previdência.
foram negados pelo INSS 4.200.000 pedidos de aposentadoria. Nossa. E concedidos 5,19 milhões. Quase 40% ali, um pouquinho mais. Será que é porque as pessoas não tinham direito, apenas foram buscar em razão da reforma? Ou será que muitos desses processos foram instruídos de forma inadequada, faltou juntar o documento certo? O que aconteceu? Verdade. E a pior ainda foi em 2020. Em 2020, esse número que era de 4,2 passou para 4,4 milhões. Nossa! De processos indeferidos. Olha, a importância do planejamento. Do planejamento, você se organizar para o momento da sua aposentadoria. Verdade. Planejar e acompanhar, né? Exatamente. Muito importante. Exatamente. Uma pergunta. Esses 11% contra para a idade? Só? Desculpa, é que travou um pouquinho e eu não consegui ouvir. Os 11% da contribuição, porque na verdade, em regra geral, é 20% sobre o salário que você quer contribuir, certo? Sim, isso. Existe um incentivo do governo que baixa para 11%. Só que ali ela fala se conta para a idade só. Para a idade, sim. Para aposentadoria por idade, salário mínimo. Isso. Para aposentadoria por contribuição, não. Não, isso. O pessoal pode escrever mais perguntinhas. Fiquem à vontade. Eu acho que eu já falei bastante e fui respondendo tudo, né? Então, na verdade, assim, uma pergunta que eu quero te fazer. Tá. Qual o momento de se aposentar? Essa também é uma grande dúvida, né? Com quantos anos? Como funciona? Até quantos anos eu tenho que trabalhar até eu me aposentar? Tá. Até a reforma da Previdência nós tínhamos uma realidade, né? Que sequer exigia-se a idade mínima para aposentadoria. Iniciativa privada e INSS. E era de 30 anos para a mulher e 35 anos tem contribuição para o homem. Com uma regra diferente para quem trabalha num ambiente nocivo à saúde. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição pura deixou de existir. Passou a exigir uma idade mínima para se aposentar. De 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Mas, para aquelas pessoas que filiaram-se à Previdência Social antes da reforma da Previdência, é que existem as regras de transições. E essas regras de transições aqui são 5. E cada uma delas tem uma forma diferente de se analisar. Por exemplo, uma delas, para quem faltava para o homem, tinha 33 anos de contribuição e faltavam-se apenas 2 anos de contribuição. Para ele, a regra que vai aplicar, para ele vai ter que cumprir um pedaço de 50% sobre o tempo que falta. Para a mulher, que tinha 28 anos de tempo de contribuição e faltavam apenas 2, também 50% do tempo que falta. Vai ter que trabalhar apenas mais um ano. Agora, tem outras regras também que é por ponto. Você tem que somar o teu tempo de contribuição com a idade. E a cada ano aumenta-se um ponto. Então, você vai ter que verificar de acordo... Não tem mais uma idade mínima fixa. De acordo com aquele ano que você vai verificar se você possui a soma da idade com o tempo para se aposentar. O que eu posso dizer que após a reforma da Previdência, o que passou a exigir não é que passou a exigir, mas sim que para você ter 100% da tua média contributiva para fim de aposentadoria, o valor do teu benefício, além da idade mínima, você vai precisar ter 40 anos de contribuição. Que era 35, passou para 40, mas isso vai ser a longo prazo. Né? E para a mulher também aumentou esse tempo de contribuição e 62 anos de idade. Isso que vai ser a regra. Okay. Mas é difícil ficar dizendo assim, qual a idade mínima e o tempo mínimo. Eu posso dizer isso com referência anterior à reforma, o futuro lá na frente, como é que vai ficar. O meio tem que ver cada pessoa em qual dela vai se enquadrar melhor. Sim. É uma análise em cada caso. Por isso da importância de se planejar. Olha só, outra pergunta. Agora é jurídico, olha só. O TRF4 está considerando o tempo
de auxílio-doença como carência? Ah, uma pergunta interessante, a questão da carência, né? Tá. Ela pergunta, olha só, o TRF4 está considerando o tempo de auxílio-doença como carência? Ele considera desde que é intercalado com tempo de contribuição. E que essa não somente tem contribuição, mas que haja atividade laborativa. Atividade laborativa e contributiva. Inclusive, esse tema está sendo discutido lá no STF, nesse momento. Tem um recurso extraordinário lá para definir isso. Sobre esse tema, eu defendo a tese de que não precisa, claro, é a minha opinião, que não necessariamente vai valer numa decisão judicial, mas que a própria instrução normativa do INSS, ela possibilita, a própria instrução normativa do INSS, ela possibilita que o facultativo, por exemplo, contribui para a Previdência Social, foi para o auxílio-doença e contribui como facultativo. A IN permite, uma instrução normativa do INSS. Né? Mas a legislação do INSS e a Justiça está entendendo que não. Precisa ser contribuição e atividade laborativa acumulada. Daí quem seria isso? Empregado. Contribuinte individual, nem sempre. Vai precisar provar o trabalho para que tenha considerado o tempo do auxílio-doença. Via de regra é considerado, mas às vezes tomar esse cuidado, às vezes até está sendo mais fácil de reconhecer esse direito na via administrativa do que na via judicial. Às vezes tem isso, o entendimento judicial um pouquinho, vai um pouquinho ao desencontro do segurado, do que o entendimento na via administrativa ou na junta de recursos. Certo. Sim. Acho que tinha outra pergunta ali que eu estava acompanhando. Outra pergunta. Engenheiro civil necessita quantos anos de contribuição para aposentar? Tá. Ele mais ou menos se responde naquela pergunta anterior. Né? Que vai depender de quanto tempo que ele possui no momento em que houve a transição da reforma da Previdência. Para saber quanto é que ele vai se aposentar. De regra geral, hoje é 40 anos, 65 de idade. Né? Mas, com certeza, nesse caso, ele ingressou no sistema de previdência social no momento anterior, ele vai poder se aposentar também em uma regra diferente. O que tem em favor do engenheiro civil e de algumas categorias é a possibilidade de converter tempo especial para comum, mas quem trabalhou até 28 de abril de 95. O engenheiro civil que trabalhou até 28 de abril de 95, basta ele ter a anotação na carteira de trabalho de emprego dele, ou ter a inscrição dele junto ao CREA e também as ART para o período, a anotação de responsabilidade técnica para aquele mesmo período que ele pretende se aposentar. Com esses documentos, ele já consegue considerar como atividade especial, não precisa de mais nada. Por exemplo, a partir de 95, e mais precisamente a partir de 97, se tornou então indispensável, imprescindível, que exista o PPP, que é um documento que vai provar a tua exposição a agentes nocivos de saúde, acompanhado do LTCAT, que é o Laudo Técnico em Condições Ambientais de Trabalho, que ele é elaborado para avaliar todo o ambiente de trabalho, e o PPP é um espelho desse LTCAT naquilo que se refere especificamente à tua função. Tá? Então, vai ser nesse sentido que vai ser feita a análise. Então, havendo a exposição a agentes nocivos dele, que eu vou dizer aqui, eu já tenho até aqui aberto no meu computador, como é que ficou depois da reforma para o homem. Ele vai se aposentar havendo a prova da exposição a agentes nocivos a partir de 28 de abril de 95. Ele vai precisar de 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Tá? Isso é a regra vigente após a reforma da Previdência. Essa que é a idade mínima e o tempo. Daí eu volto naquela situação que você tem que analisar cada caso concreto se vai se enquadrar para ele nessa possibilidade, né? Daí avaliar um pouquinho mais profundo. Eu vi que tinha outra respondida a segunda pergunta, então. Aqui tem reformulando. Essa carência, enquanto o segurado recebeu o benefício previdenciário, está sendo reconhecida
de maneira administrativa pelo INSS? Está sendo. Está sendo, desde que haja um tempo de contribuição na sequência. Certo. Está sendo. É na sequência a contribuição. No período que eu estou em auxílio, não há necessidade de pagamento da contribuição, certo? Não contribui. Não contribui. Exatamente. A gente só sugere para o cliente nosso contribuir quando ele estava contribuindo, foi para o auxílio-doença ou tentou o auxílio-doença, foi negado pelo INSS e ele vai para a justiça. Para ele evitar de perder a qualidade de segurado dele, a gente sugere, uma sugestão, para ele contribuir como facultativo. Porque ele não pode trabalhar. Ele contribui como facultativo. Ele ganhou a ação judicial. Ele vai pedir a devolução dos valores daquele período. Se ele não ganhou a ação judicial, ele vai ter mantido a qualidade de segurado dele. Certo. Mas não precisa, até só voltando ali, tem pessoas que estão no benefício de auxílio-doença e contribuem para o INSS. Por engano. Por não saber, né? Por desconhecimento. E às vezes isso é um motivo para o próprio INSS negar a aposentadoria. Porque é como se ele estivesse trabalhando. Com contribuinte individual, por exemplo. Até confirmando, contribuinte individual, eu estou numa atividade remunerada. Isso. E o contribuinte facultativo, não. Né? Pode ser uma empregada doméstica, um estudante. Ah, empregada doméstica, eu tô doida. Dolar, né? Isso mesmo. Dolar, estudante, desempregado que quer manter as contribuições. Isso, sim. Certo? O empregado doméstico, ele tem toda uma regra própria. Isso mesmo. Isso mesmo. Pessoal, mais perguntinhas? Olha lá, outra. Para funcionário público estadual, vale a pena averbar o tempo de contribuição no regime geral? 5 anos aproximadamente? Tem prazo prescricional? Tá, se vale a pena ele averbar o tempo dele de contribuição no regime geral. É porque se a intenção ali da pessoa ela se aposentar em onde? Se for no regime próprio de social, ela vai pegar, ao contrário, vai pegar o tempo dela que tem no regime geral INSS, expedir a CPC e averbar no regime próprio de previdência. Tá? Agora, ela tirar para ela, por exemplo, que se ela tem um vínculo ativo como servidora pública estadual, ela nem pode atualmente retirar de lá para averbar no regime geral, porque isso até tinha uma discussão judicial antes, mas a reforma da Previdência resolveu isso, não pode. Se você tem vínculo ativo, só pode depois de exonerado. Então essa aqui é a possibilidade. E não tem prazo prescricional, a qualquer momento. Até normalmente as pessoas, servidores públicos, deixam para fazer isso justamente quando vai se aposentar. Mas a dificuldade está dependendo do regime de previdência do município ou do estado, em conseguir essa CTC. O estado de Santa Catarina hoje normalmente leva uns 6 meses para conseguir essa CTC. Se eu quero levar do estado para o INSS ou do estado para o município. E também o próprio INSS está levando em torno disso, 6, 8 meses para expedir uma CTC para eu tirar de lá meu tempo para levar para o estado ou para o outro município ou para a União. Então a pessoa, às vezes, o servidor, no caso, deixa para correr atrás quando falta ali 1 ano para se aposentar pelo menos, se ele não tiver nenhum probleminha na vida contributiva dele passada. Agora deixar para quando está faltando 3 meses, eu vou correr atrás dos papéis de aposentadoria. Daí vai se incomodar. Não vai conseguir se aposentar quando já tinha o direito de adquirir ao benefício. Essa certidão tem validade? Não tem validade. Então, quanto antes, melhor. Eu respondi a pergunta, Vanessa. Só me confirma se está tudo certo. Ela disse aqui, ó, tô fazendo consultoria. Então tá. Pessoal, pode fazer mais perguntas. Fiquem à vontade. Oi, Anne. Boa noite. Se tiver perguntinha de previdenciário, Anne, faz. E
trazendo de novo a questão da importância, né? Eu acredito que a gente hoje deixa a mensagem do quão importante esse planejamento, né? De eu verificar como que está a minha situação hoje e qual a sua visão. A gente viu, né, então, que o sistema hoje do regime geral de previdência, ele é obrigatório para qualquer atividade remunerada. Se eu não contribuo para o regime geral, eu estou de forma ilegal, né? Eu estou contra a legislação. Mas tem as suas vantagens, como a gente viu, né? Vários auxílios, os benefícios, a própria aposentadoria. E como a gente sempre fala, né? A gente tem a renda principal, a renda extra, e a grande sonho é a renda passiva. É quando o dinheiro está trabalhando para a gente. E a aposentadoria não deixa de ser um dos, né, das possibilidades que a gente tem no futuro de descansar, de ter uma renda extra. Então, nós temos o regime próprio de previdência, que são para servidores públicos, e também a possibilidade da previdência privada, né? Sim. Que é algo extra que você pode planejar para efetuar os devidos pagamentos e a gente ter um benefício lá na frente, né? Com resgate do montante de uma vez só ou renda vitalícia, né? Então, a importância de a gente olhar para a nossa vida, principalmente nesse ponto de hoje que a gente está falando da aposentadoria. Porque eu sempre brinco também, né, que a certeza da vida não é a morte, né? A morte é natural, vai acontecer para todos. Agora, se eu ficar vivo, quanto mais tempo eu ficar, mais velho eu vou ficar, né? Então, a velhice é algo natural. Então, a idade vai chegar. Então, vai chegar o momento, sim, de eu ter condições, ter a necessidade, muitas vezes, de ter a necessidade de receber o meu benefício, né? E olha só, o Vitor Hugo, boa noite. Como funciona o planejamento da Previdência para quem mora fora do Brasil? Sim. Para quem mora fora do Brasil, é necessário a gente estudar para qual país que ele vai trabalhar. Se a intenção dele é permanecer, morar lá e fixar a residência para sempre, ou se é trabalhar por um determinado período e regressar para o país. Por quê? Você pode, e normalmente, vamos dizer, há um tempo atrás atendi um servidor público e que também era médico. E ele trabalhou por muitos anos nos Estados Unidos. Lá ele ficou contribuindo para o plano de previdência americano. Salvo engano, agora era 20 anos, que ele trabalhou lá como médico e voltou para o país já com uma idade média para mais, né? E agora estava há 10 anos trabalhando no serviço público aqui no Brasil e queria saber como é que seria a aposentadoria dele. Se valeria a pena ele trazer o tempo de lá para cá, mas aí para ver se pode trazer, tem que analisar se o país tem um tratado internacional que autoriza isso, tem uma convenção, um documento que formaliza essa possibilidade. Tem situação também de cliente nosso que mora em outro país, contribui como contribuinte individual para o Brasil e contribui para o sistema previdenciário lá no país onde que ele mora. Né? E agora a gente vai cuidar da aposentadoria dele aqui no Brasil, porque ele não tem dificuldade, não vai sair de lá para vir para cá para fazer isso. Mas dá para você lá contribuir para cá. Até na Lei 8.213 coloca essa possibilidade. Que é a lei que regulamenta isso. Mas como, digamos, o empregado, você contribuir lá para... O empregado, você contribuir em outro país e pensar que esse tempo automaticamente vai servir para o Brasil, não necessariamente. Vai ter que ver se tem ali um documento que autoriza essa possibilidade, para você trazer depois de lá para cá. Certo. Outra pergunta. No novo regime previdenciário, qual a idade que devemos ligar o sinal amarelo para o planejamento previdenciário? Sim. Hoje.
Primeiro, agradecer a doutora, creio que é a E, advogada, né? isso, a Anne. E aproveitar também que eu vi que entrou agora e já deu boa noite, a doutora Vanusa. A doutora Olha, Vanusa, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário Estadual da OAB de olha, Santa Catarina, né? seja É uma bem-vinda. amiga nossa, né? E está aqui nos acompanhando. Seja Olha, bem-vinda. E vou voltar ali para a pergunta da doutora Anne Ramos. No regime previdenciário, qual a idade que devemos ligar o sinal amarelo para o planejamento? A idade. Eu penso assim, que vai depender da forma como você teve sua vida contributiva e junto à Previdência Social. Se você desde muito jovem já fixou ali, já começou a contribuir para a Previdência Social, já começou, seja como empregado, contribuinte individual, e agora já está numa 40, próximo aos 40 anos, eu já penso que já seja o momento. É claro que isso tudo vai depender se você contribui para a Previdência Social como empregado ou para a Previdência Social como contribuinte individual. Daí você vai trabalhar a forma como você vai planejar sua aposentadoria. E o empregado já vem descontado na folha de pagamento. Obviamente não tem como trabalhar em cima disso. Salvo naquelas outras possibilidades que eu coloquei anteriormente, tempo de atividade especial, rural, etc., ou em vínculo de empregado que não estão sendo no sistema do INSS. Mas eu penso ali que uma idade próxima de uns 40 anos já seria o ideal para você ir atrás disso. Começar a correr atrás, não deixar para quando chegar nos 60. E daí que chegou nos 60, tem pouca coisa que possa ser feita, né? Hoje eu atendi esses dias eu atendi uma pessoa que nos procurou e justamente isso, ela está com 58, 59 anos e veio procurar para fazer um planejamento previdenciário, daí você fica muito limitado, né, nas suas opções. O seu planejamento previdenciário vai ser mais no sentido de organizar a situação previdenciária dela do que imaginar uma situação de uma forma como ela possa contribuir o tempo que falta, que vai lhe agregar um benefício, um valor melhor. Ainda é importante, por causa daquelas situações das regras, qual é a melhor regra para eu entrar, para me aposentar, mas não no que se refere a valor que eu vou ter que contribuir, nesse sentido. Então, que é a colocação que eu posso fazer. quando Tá você certo, doutora? fala nessa questão do planejamento, é no sentido ali dos 40 anos. No sentido de eu já programar minha aposentadoria, verificar ou não, antes já uma análise da forma como eu vou contribuir. Os 40 anos já a tua direção já é qual é a data da aposentadoria, isso? Isso, é para planejar a data da aposentadoria e a forma como eu contribuo nesse período que me falta. Já pensando nas duas situações. Mas nada Que impede antes de eu já buscar esse conhecimento, certo? sim, com certeza. Nada impede de antes você já ter uma noção. É que por ser um período longo, vamos supor a pessoa, um jovem com 25 anos, nós vemos quantas reformas de previdência já passamos, né? Em algumas mais pesadas, como aconteceu assim em 2019, mas antes em 2015 aconteceu uma mini reforma da previdência. Eventualmente veio uma legislação que muda um artigo, mas que aquele artigo vai fazer diferença. A instituição do fator previdenciário lá em 99, depois a emenda constitucional número 20 de 98, também da reforma da previdência, a emenda constitucional 41 de 2003. Então são existem várias alterações que podem ser lá na frente. E claro, a maioria dessas reformas, se não todas, a maior parte do texto é para dificultar o acesso, seja para aumentar a idade, para diminuir um pouquinho o valor do benefício, ou para aumentar o tempo de contribuição. Infelizmente, reforma, eu tenho uma casa, eu vou reformar ela, mas não é para deixar a casa mais bonita, uma reforma para deixar mais bonita para o pagador, mas para o beneficiário não fica tão bonita assim. Então, a dificuldade e a nossa intenção, né, como profissionais, é justamente mostrar qual o melhor caminho dentre tantas possibilidades. Certo. Aí também entra quando, nessa idade ali dos 20, 24, a importância de ali já eu ter a minha contribuição básica no regime geral e eu já programar a minha aposentadoria, o meu plano de previdência privado.
os meus investimentos, né? É. Para também não deixar tudo sem planejar e deixar só para os 40 anos. Sim, a vida como um todo, né? Uhum. Igual pro advogado tem a possibilidade da previdência complementar, que é a Sim, OAB-PREV. É isso uma ferramenta ali, um benefício que é bem interessante, inclusive eu faço parte, né? também. Ou Uhum. seja, eu estou da minha forma distribuindo ali o meu futuro, onde é que eu vou, de onde é que vai vir esse retorno, seja da Previdência Social, INSS, seja OAB-Prev ou eventualmente algum outro investimento, né? Sim. Ok. Vanusa, adorando essa conversa. Obrigada. Outra pergunta. Se sou empregado e tenho uma renda extra, para contribuir também como individual para aumentar valor de benefício? Se sou empregado e tenho uma renda extra, posso contribuir também. Ah, sim, entendi. Uhum. Ela é empregada e tem uma renda extra. Ela pode contribuir também como contribuinte individual? Tá. Se ela é empregada e tem uma renda extra que quer contribuir, o que eu tenho que, primeira coisa, atentar é que o INSS, a forma que está disposto na legislação deles, vão considerar a tua atividade principal para fins de valor do benefício, para fins de cálculo do valor do benefício. Então, não é necessariamente vantagem você contribuir. É claro que se você exerce uma atividade remunerada, que a gente falou lá no início, o fato gerador da contribuição previdenciária é o trabalho remunerado. Então, você seria uma contribuinte obrigatório. Agora, que isso vai necessariamente refletir positivamente no benefício, não é provável. É claro que tem ainda daí na justiça, que é uma possibilidade jurídica e jamais uma certeza, tem discussão na justiça, tem processos no sentido de que se você possui atividades concomitantes, por exemplo, tem 2 empregos em lugares diferentes, né? Então as duas atividades você contribui para a previdência social. Quando você vai se aposentar, o INSS ele calcula a tua atividade principal e a tua atividade secundária lhe dá um reflexo muito pequeno. E daí na justiça você vai discutir a possibilidade de se somar esse salário de contribuição das duas atividades, tá? Mas também é judicial e não uma certeza, né? Para ficar vendendo aí uma ideia de que vai dar certo, né? Vanusa, sempre digo ao cliente, se você tiver tempo para ação, pensar, planejar é muito diferente de reagir e algo posto que não tem mais o que fazer. Nunca é cedo para pensar em previdência. Com certeza. Verdade, verdade. Falou tudo. Excelente colocação. Verdade. Outra pergunta, Jonatas. Como ficaria a pessoa que não tem muito tempo de contribuição? Como ficaria para a pessoa aposentar no tempo mínimo? Previdência privada ou INSS seria o indicado? Tá. Como ficaria para a pessoa que tem contribuição para se aposentar com o tempo mínimo? O tempo mínimo para aposentadoria para o homem ou para a mulher hoje é 15 anos. Claro que daí o valor do benefício vai ser calculado de forma que vai prejudicar, né? Por exemplo, não vai se partir daquela ideia que você vai se aposentar no valor da... Nunca é dessa forma, né? Mas muito mesmo no caso desse. Que a aposentadoria vai partir do valor próximo àquilo que contribui, que vai ser pior ainda. O cálculo da tua aposentadoria posterior à reforma da Previdência vai ser dessa forma. Bem em linhas gerais, tá? Tem bastante coisinha em cima. Mas você tem 15 anos de contribuição e chegou ali aos 65 anos de idade, chegou agora, não tinha tempo adquirido, não tinha direito adquirido, a aposentadoria anteriormente a isso. O INSS ele vai pegar teu salário de contribuição desde julho de 94, se houver, vai corrigi-los pelo INPC, vai se ter essa média contributiva de 100% da tua média contributiva. Anteriormente a reforma era 80%, após a vigência da reforma é 100%. Ou seja, aí normalmente tem um prejuízo para o segurado. E sobre esse resultado, ele vai multiplicar por um fator de 60%. Antes da reforma era 70%. Entendeu?
E daí, a cada ano trabalhado, que vai aumentar um percentualzinho bem pequenininho sobre a tua aposentadoria, o valor da tua aposentadoria, de 2%. Então, dá para se aposentar, vai se aposentar, claro, isso a grosso modo, mas normalmente uma pessoa nessa situação aqui, nessa hipótese, se aposenta com salário mínimo, hoje R$ 1.100, normalmente, né? Não vou dizer também que cada caso é o caso, certo? Perfeito. Tenho respondido. A Vanessa complementou ali, com certeza, a renda extra e a aposentadoria complementar. Investimentos. Sim. Para funcionário público, a aposentadoria especial de 25 anos independe de idade? Para o funcionário público, aposentadoria especial. Então, vamos lá. Vai depender primeiro do lugar onde tu vai se aposentar. Se formos verificar pela Constituição Federal, ela já estabeleceu uma idade mínima para o servidor público federal e o tempo de contribuição dos 25 anos, 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Mas ainda diversos regimes de previdência, mesmo estadual e a maioria deles municipais, não implementaram sua reforma da previdência. Então, por isso, tu vai pegar a outra regra, né, para fim de aposentadoria. A regra que ele está colocando ali, ó, 25 anos independente de idade. É claro que isso daí tu vai ver que vai ter cada caso é um caso. Cada caso vai resultar em uma situação diferente. Que eu me perdi ali. Ele vai se resultar em uma situação diferente para fim de aposentadoria, porque ele vai, se você entrou antes de 2003, tu teria direito à integralidade e paridade. Se entrou antes de 2003, teria direito à integralidade e paridade no servidor público. Ao ele se aposentar-se com essa espécie de benefício, aposentadoria especial, ele perde a integralidade e paridade. Ele vai se aposentar considerando a média contributiva dele. Né? Então, não mais vai ter direito ao seu último salário de contribuição. No caso, a remuneração de contribuição como servidor público. Ali está falando que é servidor público municipal. Daí vai se aplicar aquela regra ali que foi dita anteriormente acima. Se o município dele não implementou a reforma da Previdência, no que se refere à aposentadoria especial. Pronto. Voltou. Ai, pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Passou, doutor Samuel, 1 hora, já passou. Sim. 1 hora. Passa muito rápido, né? Sim. Eu agradeço imensamente, assim, esse compartilhar. Eu acho que a vida, a prosperidade, um dos conceitos de prosperidade é a gente compartilhar o que a gente tem, que a gente pode compartilhar, eu acho que faz toda a diferença. Sim. E agradeço muito, muito a tua presença e fique à vontade para te dar as mensagens finais. Exatamente. Aquilo que, primeiro, agradecer por participar junto contigo dessa conversa, desse diálogo sobre planejamento previdenciário. Aquilo que me faltou, digamos, de competência para poder esclarecer todas as dúvidas, né, que foram colocadas, eventualmente ali eu vou colocando como resposta para ti, né, para esclarecer, deixar tudo certinho, deixar furo, né? Mas, novamente, agradeço e me coloco à disposição para sempre a gente estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, né, na tua área e na minha área de previdenciário. Ótimo. Ótima live. Parabéns pela iniciativa. Você faz lives assim frequentes, doutor? Não faço não. É a primeira? É a primeira, mas estou aprendendo ainda. Ai, que legal! A gente ficou um pouquinho nervoso aqui, né? Mas vai dar certo. Não dá um friozinho, umas borboletas na barriga. É mais fácil falar com o cliente ao vivo, né? Estava ótimo, parabéns pela live. Parabéns. Obrigado. Aprendemos, pode ter certeza. Eu aprendi muito, agradeço e desejo tudo melhor para todos. Marco Silva. Gostou também. Pessoal, muito, muito obrigada. E
deixamos, então, o contato do Dr. Samuel, qualquer planejamento, qualquer assunto previdenciário. Ele tem escritório em Tijucas, Santa Catarina, aqui pertinho de Itapema, onde eu estou também. E o contato dele no Instagram é @SamuelAziSimões. E você tem um outro perfil também, né? Do servidor público. Servidor na prática. Servidor na prática. Sim. Isso. Então, está bem. Novamente agradeço, coloco à disposição para sempre a gente contribuir, né? E que as pessoas se preocupem em seu planejamento previdenciário, né? Se preocupem com isso, em planejar seu futuro. E busquem informações sempre com o profissional de sua confiança, preferencialmente com especialidade nessa área do direito que a gente conversou até agora, né? Isso. E é isso. E assim, pessoal, quando a gente fala em planejamento, eu vejo que o primeiro passo é a gente tirar um tempo. Eu preciso, nas minhas 24 horas ou na minha semana, eu separar um momento para eu olhar as minhas finanças, né? Eu preciso ter uma visão, então eu preciso verificar. Muitas vezes a gente vive a vida e passa os anos na escuridão. A gente paga por pagar, mas sem controle nenhum. Então, a importância de fazer se dedicar um pouquinho, 1 horinha, 2, para ter essa visão. Qual é o meu próximo passo? Então, Sim. Hoje a gente trabalhou a parte da aposentadoria. O quão importante é, quanta diferença vai fazer lá na frente. Então, essa mensagem que a gente deixa hoje. Uma excelente noite, bom descanso. Obrigada mesmo, tá? Tudo de bom. Deus abençoe vocês todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Deus abençoe.